Você já se perguntou por que, em um mundo com 8 bilhões de pessoas, a natureza decidiu dar a você exatamente essa cor de olhos? E se eu te disser que essa cor pode ter sido o que manteve os seus ancestrais vivos ontem, hoje você vai descobrir o que realmente está escondido na sua íris. Vamos começar pelo RG da humanidade. Mais de 70% da população mundial tem olhos castanhos. Na verdade, antes das mutações surgirem, praticamente toda a humanidade tinha olhos castanhos. Eles são o nosso escudo biológico contra um sol implacável. Eles funcionam como óculos de sol biológicos. Esse pigmento natural é como uma tinta protetora que absorve o excesso de luz, garantindo foco total no alvo. Mas em ambientes muito escuros eles podem levar um pouco mais de tempo para se adaptar. Sem essa armadura no olhar, o mundo se tornava um borrão branco e o perigo ficava invisível. Na Mesopotâmia, acreditava-se que eram feitos da mesma terra que os deuses usaram para criar o homem. Se o castanho é a armadura perfeita, como explicar uma cor que não tem pigmento nenhum e tecnicamente é uma ilusão de ótica? Agora o grande choque. Olhos azuis não existem. Não existe tinta azul no seu olho. O que você vê é o mesmo fenômeno que faz o céu parecer azul. A luz entra, bate nas fibras do olho e apenas o espectro azul consegue voltar. Isso faz com que ambientes muito claros possam ser desconfortáveis. Em compensação, alguns estudos sugerem que tem maior adaptação em ambientes de baixa luminosidade. Você sabia que todos os olhos azuis compartilham a mesma origem? Uma mutação no gene HERC2, surgida há cerca de 10 mil anos, funciona como um interruptor que bloqueia a coloração da íris. Essa característica, presente em 10% da humanidade, é tão singular quanto volátil. Com o envelhecimento, a redistribuição do pouco pigmento que resta pode fazer o azul intenso desbotar para o cinza. Lendas nórdicas diziam que eram janelas para o espírito ou presentes do próprio inverno. Alguns cientistas acreditam que essa cor pode ter se espalhado não por sobrevivência, mas por seleção sexual. A raridade se tornou atraente. Esqueça a fama dos azuis, existe uma cor ainda mais rara: os verdes. Apenas 2% da humanidade tem olhos verdes. O segredo aqui é que estamos diante do equilíbrio mais frágil da nossa espécie, uma sintonia fina entre a tolerância à luz forte e a adaptação ao escuro. Esse equilíbrio cobra um preço em dias muito ensolarados. Para o seu olho ser verde, a natureza precisa de uma precisão cirúrgica, pouca melanina e a presença de lipócromo, um pigmento amarelado. Por séculos, foram associados ao místico, a bruxas e deuses das florestas. Mas o que acontece quando o DNA não consegue se decidir? Cerca de 5% da população mundial tem olhos avelã. Por misturar diferentes concentrações de pigmento, olhos avelã costumam reagir de forma variável à luz. Em ambientes claros, podem se comportar como olhos escuros. Na penumbra, como olhos claros, um verdadeiro cameleão óptico. Antigamente, acreditava-se que olhos avelã eram pessoas que viviam entre o mundo terrestre e dos espíritos. Existem também os olhares que brilham como os de um predador na escuridão. São os olhos âmbar. O segredo aqui é o mesmo dos verdes, mas em doses muito mais intensas de pigmento amarelado. Por possuírem pigmentação concentrada, costumam ter boa tolerância à luz intensa, semelhante aos castanhos. Esse tom dourado costuma causar uma reação instintiva de alerta em quem observa. Em tribos antigas, eram vistos como a marca do lobo ou de quem via no escuro. Muitas culturas os associavam à liderança e energia interior. Já os olhos cinza foram associados na Grécia Antiga à sabedoria de Atenas, mas o que acontece na verdade é um efeito de neblina. As fibras do olho são tão densas que embaçam a luz, criando esse tom prateado único. São olhos que preferem a penumbra. Eles são uma das cores mais raras do mundo, presentes em cerca de 3% no planeta. Sabia que existem cores ainda mais raras? Estamos falando dos olhos vermelhos ou violetas, menos de 1% da população mundial. É o nível mais extremo de raridade, o albinismo ocular. No albinismo quase não existe melanina na íris. Sem esse pigmento para proteger o olho, os vasos sanguíneos ficam visíveis, e é isso que dá o tom avermelhado. Por isso, a luz pode incomodar muito, a visão pode não ser tão nítida, e os olhos ficam mais sensíveis ao brilho. O violeta é ainda mais raro. Ele não é uma cor da íris, mas um efeito luminoso. Quando o vermelho dos vasos sanguíneos se mistura com a luz que se espalha dentro de um olho muito claro, pode aparecer um tom violeta ou lavanda. É uma ilusão óptica que acontece só em condições especiais. Não há pigmento roxo real no olho. Na Idade Média, quem nascia com esse olhar era visto como um presságio de eventos terríveis ou como sangue divino. É a prova final de que o seu olho é literalmente uma janela aberta para o seu interior.
Mas, se o violeta é o limite da clareza, existe um tom que é o oposto absoluto. Uma cor que não reflete a luz, ela simplesmente a consome. São os olhos pretos. Eles são apenas castanhos com melanina em excesso, tão escuros que parecem absorver toda a luz. Funcionam quase como um buraco negro biológico no rosto, escondendo tudo que está por trás do olhar. Antigos folclores diziam que marcavam almas antigas ou seres que não podiam ser lidos. Agora, o que acontece quando a genética brinca com duas cores ao mesmo tempo? Ou pior, quando o olho revela um segredo perigoso em forma de metal? Menos de 1% das pessoas têm heterocromia, um olho de cada cor ou um olho de duas cores. Essa alteração na distribuição da cor cria uma das assinaturas visuais mais raras da natureza. Na maioria dos casos, a heterocromia não altera a qualidade da visão. É apenas uma assinatura genética rara, não um superpoder. Agora tem um círculo dourado que você nunca deve confundir com beleza. Se você notar um anel metálico ao redor do íris, pode ser o anel de Kaiser-Fleischer. Isso não é genética, é a doença de Wilson, um acúmulo de cobre que o corpo não consegue expelir, afetando o fígado e o cérebro. É o seu olho servindo como um painel de aviso para a sua saúde. E você? Em qual desses grupos você se encaixa? Comenta aqui embaixo a sua cor e veja quantas pessoas compartilham o seu clã genético. Mas antes de ir, deixa um desafio. Da próxima vez que você estiver conversando com alguém que te interessa, olhe bem no centro dos olhos dessa pessoa. A ciência diz que nossas pupilas dilatam inconscientemente quando sentimos atração. Será que os seus olhos, ou os deles, estão entregando um segredo que você ainda não teve coragem de dizer?